Na minha curta vida aqui na terra, faço canções sobre os teus mandamentos. De noite eu penso em ti, ó Senhor Deus, e medito na tua lei. O meu dever nesta vida é este: obedecer aos teus mandamentos. Prometo obedecer às tuas leis. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. Prometo obedecer às tuas leis. De todo o coração eu te peço. Tem misericórdia de mim como prometeste. Tenho pensado na minha maneira de agir e prometo seguir os teus ensinamentos. Com toda a pressa e sem demora, procuro obedecer aos teus mandamentos. Os maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não esqueço a tua lei. Por causa dos teus ensinamentos justos, eu me levanto no meio da noite para te louvar. Eu sou amigo de todos os que te temem, de todos os que obedecem às tuas leis. Ó Senhor Deus, a terra está cheia do teu amor. Ensina-me os teus mandamentos. Confio nos teus mandamentos, ó Senhor Deus. Tu cumpriste a tua promessa e tens sido bom para mim, este teu servo. Dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos teus mandamentos. Antes de me castigares, eu andava errado, mas agora obedeço a tua palavra. Ó Deus, tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus mandamentos. Os orgulhosos dizem mentiras contra mim, mas eu, de todo o coração, obedeço aos teus mandamentos. Esses homens não querem aprender a tua lei, porém eu tenho prazer nela. Foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos. A tua lei vale muito mais para mim do que toda a riqueza do mundo. Gosto de pensar na tua lei. Ó Deus, as tuas mãos me criaram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu possa aprender as tuas leis. Aqueles que te temem se alegram quando me veem, porque a minha esperança está na tua palavra. Ó Senhor Deus, eu sei que os teus julgamentos são justos e que me castigas porque és fiel. Peço que o teu amor me console, como prometeste a mim, este teu servo. Tem compaixão de mim e eu continuarei vivo, pois gosto de pensar na tua lei. Que os orgulhosos fiquem envergonhados, pois me acusam com mentiras. Mas eu meditarei nos teus ensinamentos. Que venham para o meu lado os que te temem, os que conhecem os teus mandamentos. Que eu obedeça completamente teus mandamentos e não sofra a vergonha do fracasso. Os teus mandamentos merecem confiança, ó Deus. Estou aflito, esperando que tu me livres dos meus inimigos. Eu ponho a minha esperança na tua palavra. Os meus olhos estão cansados de tanto olhar, esperando o que prometeste, e eu pergunto: quando vens me consolar? Sou tão inútil como um odre cheio de furos, porém não esqueço os teus mandamentos. Até quando vai este teu servo ter de esperar? Quando vais castigar os que me perseguem? Os orgulhosos, que não obedecem à tua lei, cavaram covas para me pegar. Todos os teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido por mentirosos. Eles quase conseguiram me matar, porém eu não abandono os teus ensinamentos. Por causa do teu amor, livra-me da morte para que eu possa obedecer aos teus mandamentos. A tua palavra dura para sempre, ó Senhor Deus. A tua palavra dura para sempre. Ela é firme como o céu. A tua fidelidade permanece em todas as gerações. E tu colocaste a terra no seu lugar, e ela fica firme. De acordo com as tuas ordens, todas as coisas permanecem até hoje, pois tudo te obedece. Se a tua lei não tivesse sido o motivo da minha alegria, eu já teria morrido de tanto sofrer. Nunca esquecerei os teus ensinamentos, pois é por meio deles que tens conservado a minha vida. Livra-me dos meus inimigos, pois sou teu e tenho procurado obedecer teus mandamentos. Os maus estão esperando a hora de me matarem, mas eu meditarei nas tuas leis. Tenho visto que todas as coisas têm o seu limite, mas o teu mandamento se aplica a tudo. Como eu amo a tua lei! Como eu amo a tua lei! Penso nela o dia todo. O teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço teus mandamentos. Não tenho andado pelos caminhos da maldade.
pois quero obedecer à tua palavra. Não tenho deixado de cumprir as tuas ordens, porque és tu que me ensinas. Versículo 54. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Os santos veem horror no pecado e harmonia na santidade. O perverso rejeita a lei e o justo canta sobre ela. Cânticos. Tais cânticos têm poder para aquietar o inquieto pulso da preocupação. E vêm como a bênção que segue a oração. E a noite será repleta de música, e os cuidados que infestam o dia dobrarão suas tendas como os árabes, e tão silenciosamente as roubarão. Henry Wadsworth Longfellow. Cânticos na casa da minha peregrinação. Um prisioneiro exultaria diante da proclamação de libertação, e deve o pecador redimido caminhar adiante e livre de seu cativeiro. Impassível, ileso, sem gratidão ou alegria. Algumas vezes, nosso sofrimento é tão grande que não conseguimos cantar, então oremos. Certas vezes, nossa libertação é tão jubilosa que precisamos irromper em ação de graças. Então cantemos: lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e, portanto, observo a tua lei durante todo o dia. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite. Novamente, isto afirma seu fervor na religião, pois como em outro momento ele manifesta que ama a palavra mais do que seu alimento selecionado, aqui ele manifesta que renunciou a seu descanso noturno para que possa meditar na palavra. Mas agora o zelo decaiu tanto nos professos que não renunciam suas futilidades, muito menos seu revigorar necessário pelo amor à palavra de Deus. Durante a noite, primeiro, ou seja, continuamente porque ele se lembrou de Deus durante o dia também. Segundo, sinceramente porque evitou os aplausos dos homens. Terceiro, alegremente porque o peso do sono natural não pode vencê-lo. Todos estes demonstram que ele era intensamente entregue à palavra, como vemos alguns homens do mundo que entregam parte da noite a seus deleites, e nisso ele guardava os testemunhos de Deus na noite. Ele demonstrou que estava igualmente no secreto como na luz, por meio de que condenava todos aqueles que encobriram sua perversidade com escuridão. Examinemo-nos para constatar se interrompemos nosso sono para clamar a Deus, como o fazemos para satisfazer nossos prazeres. Pastor Harms, de Hermannsburg, costumava pregar, orar e instruir seu povo durante 9 horas no sábado. E então, quando sua mente estava completamente exausta, todo o seu corpo carregado de dor e parecia quase estar morrendo pela carência de descanso, ele não conseguia dormir. Mas ele costumava dizer que amava deitar-se e permanecer acordado a noite toda no silêncio e na escuridão para pensar em Jesus. À noite, afastava tudo de seus pensamentos e deixava seu coração livre para comungar com aquele que sua alma amava tão devotamente e que visitava e consolava seu discípulo exausto nas vigílias da noite. Versículo 56. E observo a tua lei. Não tendo memória do nome de Jeová, não nos lembraremos de seus mandamentos. Se não pensarmos nele secretamente, não o obedeceremos abertamente. Tem-se dado assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Os rabinos têm um dito análogo: a recompensa de um preceito é um preceito, ou um preceito atrai um preceito, cujo significado é que aquele que guarda um preceito, a ele Deus concede, como que em recompensa, a habilidade de guardar outro preceito ainda mais difícil. O contrário é outro dito dos rabinos: a recompensa de um pecado é um pecado, ou a transgressão atrai transgressão. Exposição dos versículos 57 ao 64. Nesta seção, o salmista parece se apossar firmemente do próprio Deus. 57. Clamando por ele. 58. Retornando a ele. 59. Confortando-se nele. 61 e 62. Associando-se com o seu povo. 63. E suspirando por experiência pessoal com a sua bondade. 64. Versículo 57.
O Senhor é a minha porção, uma sentença partida. Os tradutores a remendaram com inserções, mas talvez tivesse sido melhor deixá-la em paz, e então teria parecido ser uma exclamação: o Senhor, minha porção. O poeta está perdido em fascinação, enquanto vê que o grande e glorioso Deus é todo seu. Como os levitas, ele tomou Deus como sua porção e deixou outros aspectos àqueles que os cobiçavam. A sinceridade desta declaração pode ser percebida porque ele fala como que se dirigindo a Deus. Não diz apenas, ele é minha porção, mas ousa falar diante da face de Deus, o Senhor é a minha porção. Em outra parte é dito, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Lamentações 3, versículo 24. Aqui, contudo, ele não fala se dirigindo a Deus, mas acrescenta, diz a minha alma. Mas aqui fala com o próprio Deus, que conhece os segredos do coração. Falar assim de Deus para Deus comprova nossa sinceridade, quando declaramos diante da face de Deus nossa confiança e preferência, como Pedro, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. João, capítulo 21, versículo 17. Ah, Senhor, se Satanás viesse a você com uma maçã porção, ou com uvas, como já o fez a Noé, diga-lhe que o Senhor é a sua porção, ou com uma mudança de vestes, como já o fez a Gease. Diga a ele que o Senhor é a sua porção, ou com uma barra de ouro, como já o fez com Acá, diga-lhe que o Senhor é sua porção, ou com um saco de dinheiro, como já o fez com Judas, diga a ele que o Senhor é a sua porção, ou com uma coroa, um reino, como já o fez com Moisés, diga-lhe que o Senhor é a sua porção. Se Deus for seu, todos os seus atributos também pertencem a você. Todas as suas criaturas, todas as suas obras de providência lhe farão bem, conforme você precisar. Ele é uma porção eterna, plena, satisfatória. Ele é um amigo eterno, sempre presente, e sem ele você é uma criatura amaldiçoada em todas as condições, e todas as coisas trabalharão contra você. Tendo havido um momento na vida de Davi em que alguém pode sentir-se propenso a invejá-lo, não seria naquele vigor de vitória quando Golias caiu prostrado a seus pés, nem na hora de triunfo ainda maior, quando as donzelas de Israel cantaram louvores a ele, na dança dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Não seria no dia régio, quando sua reivindicação inquestionável do trono de Israel foi reconhecida por todos os lados e por todas as tribos. Mas seria quando, com um coração amável e confiante, ele olhou para Deus e disse, o Senhor é a minha porção. Versículo 58, compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Aqui temos o seu compadece-te de mim, elevando-se com tanta intensidade de súplica humilde. A confiança da fé nos torna ousados em oração, mas nunca nos ensina a viver sem oração ou justifica-nos para sermos algo diferente do que humildes suplicantes diante do portão da misericórdia. Todo o consolo deve ser construído sobre uma promessa das Escrituras, o restante é presunção, não verdadeiro consolo. As promessas são o alimento da fé e a alma da fé. Como a fé é a vida de um cristão, assim as promessas são a vida da fé. A fé é morta se não tiver promessa alguma para vivificá-la. Como as promessas não têm uso algum sem a fé com que aplicá-las. Assim a fé não tem utilidade alguma sem uma promessa que possa apreender. Versículo 59. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. A ação sem pensamento é insensatez, e o pensamento sem ação é preguiça. Pensar cuidadosamente e agir prontamente é uma feliz combinação. Se conseguimos endireitar nossos pés no caminhar santo, em breve conseguiremos endireitar nosso coração em viver alegre. A palavra hebraica usada aqui para o verbo considerar significa pensar nos caminhos de um homem, deliberadamente, seriamente, cuidadosamente e curiosamente.
Este santo homem de Deus considerava exata e curiosamente todos os seus propósitos e práticas, em todos o seu agir e falar, em todas as suas palavras e obras. E ao perceber que muitos deles não chegavam ao padrão da regra, sim, estavam contra a regra, ele voltou seus pés para os testemunhos de Deus. Ao encontrar seus erros, em sondagem diligente, um escrutínio rígido, ele muda seu comportamento e molda sua conduta mais exatamente segundo a regra. Ó cristãos, vocês devem se preocupar tanto com suas carências espirituais como com seus deleites espirituais. Devem se preocupar tanto com suas entregas quanto com seus estoques. Devem se preocupar tanto com o que você será no futuro como com o que você é agora devido ao passado. Certamente, nunca será eminente em santidade o cristão que tem olhos para contemplar pouca santidade e nunca um olho para ver sua carência posterior de santidade. Venenos podem ser medicinais. Deixe os pensamentos de antigos pecados agitarem uma comoção de ira e ódio. Sentimos arrepios em nossos espíritos e um movimento em nosso sangue, com o simples pensar em uma amarga poção que bebemos no passado. Por que não faríamos espiritualmente o que a própria estrutura da constituição de nossos corpos faz naturalmente ao trazer algo repugnante à mente? E volto os meus passos para os teus testemunhos. Mencionando esta passagem, Philip Henry observou que a grande virada a ser feita no coração e na vida é voltar-se contra todas as outras coisas em direção à palavra de Deus. A conversão nos leva para a palavra de Deus como nosso critério para examinarmos a nós mesmos, nosso estado, nossos caminhos, nossa alma, doutrinas, adorações, costumes, como nosso espelho, segundo o qual nos vestimos, Tiago 1. Como nossa regra que guia nosso andar e trabalhar, Lucas 24, como nossa água que nos lava, Salmo capítulo 119, versículo 9, como nosso fogo que nos aquece, Lucas 24, como nosso alimento que nos nutre, Jó capítulo 23, versículo 12, como nossa espada com a qual lutar, Efésios 6, como nossa conselheira em todas as nossas dúvidas, Salmo 119, versículo 24, como nosso tônico para nos consolar, como nossa herança para nos enriquecer. Nenhum itinerário à cidade celestial é mais simples ou pleno do que a resposta pronta dada por um sacerdote inglês a um zombador que lhe perguntou qual era o caminho para o céu. Primeiro, vire à direita e depois continue adiante. Versículo 60. Apresso-me, não me detenho. Quando alguém é justamente chamado, ou para o estudo da teologia, ou para o ensino na igreja, não deve hesitar como Moisés, ou rejeitar como Jonas, mas deixando todas as coisas, deve obedecer a Deus que o chama. Como Davi diz, apresso-me, não me detenho. A fé não racionaliza com Deus. Ela não coloca questão alguma, cede mansamente e humildemente diz, amém, a toda a palavra de Deus. Esta é a fé com a qual nosso Salvador se maravilhou na história do centurião. Preste atenção às delongas e procrastinação. Evite adiar de um dia para outro, dizendo que haverá tempo adiante, haverá tempo suficiente para eu buscar o paraíso, quando eu tiver tido o suficiente do mundo. Se eu o fizer no último ano de minha vida, no último mês do último ano, na última semana do último mês, isso servirá. Cuidado com os atrasos. Adiar o arrependimento já arruinou milhares de almas. Rejeite esse fosso em que muitos já caíram. Rejeite essa rocha contra a qual tantos colidiram sofrendo naufrágio. Diga com Davi, apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Aqui está a miséria. Deus sempre vem fora de hora para o coração carnal. Foi o diabo que disse, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Mateus capítulo 8, versículo 29. Boas coisas são um tormento para um coração carnal, e elas sempre surgem fora de hora. Certamente esta é a melhor hora, quando a palavra de Deus é comprimida em seu coração com testemunho, luz e poder, e quando Deus trata com você sobre a sua paz eterna.
Evite toda delonga na execução desta grande obra de crer em Cristo. Até que a tenhamos executado, continuamos sob o poder do pecado e de Satanás e sob a ira de Deus. E não há nada entre o inferno e nós além do fôlego de nossas narinas. É perigoso para Ló permanecer em Sodoma, caso fogo e enxofre caiam do céu sobre ele. O homicida deve fugir para a cidade refúgio, para que o vingador do sangue não o persiga, enquanto ainda tem o coração ardendo e o mate. Deveríamos nos apressar e não nos determos em guardar os mandamentos de Deus. Bandos de ímpios me despojaram. Antes eles o haviam ridicularizado e agora o defraudaram. Homens impiedosos se tornam sempre piores e mais audaciosos, de modo que ridicularizarão ao roubo. Muito desta ousada oposição surge do fato de estarem unidos em um bando. Homens ousam fazer, quando em bando, aquilo que sozinhos jamais considerariam. Os inimigos de Davi fizeram o seu máximo. Primeiro as serpentes sibilaram e em seguida feriram. Uma vez que as palavras não têm proveito, os perversos partem para os golpes. Quantos ímpios roubaram dos santos em todas as eras, e com que frequência o justo suportou contente o despojar de seus bens. Em seguida, Cristão disse ao seu companheiro: agora me lembro de uma coisa que me contaram sobre o que aconteceu a um bom homem neste lugar. Seu nome era Pouca Fé, mas era uma pessoa boa e morava na cidade da sinceridade. O que ocorreu foi o seguinte: na entrada para esta passagem, havia uma larga estrada onde havia um portão chamado Vereda dos Mortos. Tinha esse nome por causa dos assassinatos que ali eram cometidos e Pouca Fé, que estava em peregrinação como estamos, sentou-se e caiu no sono. Neste exato momento, percebendo que havia adormecido, 3 trapaceiros, 3 irmãos chamados Covardia, Descrença e Culpa, vieram do portão largo, espiaram Pouca Fé e, correndo, chegaram rapidamente. Nesse momento, aquele bom homem acordou e já se preparava para retomar sua jornada quando os bandidos se aproximaram dele e, com linguagem ameaçadora, ordenaram-lhe que se levantasse. Com isso, Pouca Fé ficou branco como uma folha de papel, sem força para lutar ou fugir. Em seguida, Covardia ordenou: entregue-nos sua bolsa. Mas ele não obedeceu, pois não queria perder seu dinheiro. Então, Descrença correu até o homem e, enfiando sua mão no bolso dele, puxou para fora uma bolsa cheia de prata. Ladrões! Ladrões! Gritou Pouca Fé. Mas Culpa o atingiu na cabeça com um grande bastão, levando o pobre homem ao chão, onde ele permaneceu sangrando como se fosse sangrar até a morte. Eles não revistaram o suficiente para descobrir o local onde ele guardava suas joias, pois ainda estavam sob seu poder. No entanto, como me contaram, aquele peregrino estava preocupado com sua perda. Na verdade, os ladrões conseguiram a maior parte do dinheiro para suas despesas. Ele ainda tinha uma pequena quantia, porém não o suficiente para levá-lo até o fim de sua jornada. Se não estou enganado, foi obrigado a pedir esmolas, pois era proibido vender suas joias. Apesar das esmolas e de fazer tudo o que lhe era possível, passou fome na maior parte do restante do caminho. Contudo, não me esqueço da tua lei. Isto era bom. Nem seu senso de injustiça, nem sua tristeza por suas perdas, nem suas tentativas de defesa o desviaram dos caminhos de Deus. Ele não agiria erroneamente ao prevenir o sofrimento do erro, nem agiria mal para vingar-se do mal. Ele não podia ser subornado ou intimidado a pecar. O cordão do impiedoso não poderia afastar Deus dele, nem ele de Deus. Isto porque Deus era sua porção, e ninguém podia desviá-lo disto pela força ou fraude. Essa é a verdadeira graça que pode suportar o teste. Alguns males são graciosos em seu círculo de amigos, mas este homem era santo em meio ao círculo de inimigos. Versículo 62. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. O salmista observava a postura. Ele não se deitava na cama e louvava.
Não há muito na posição do corpo, mas há algo, e este algo deve ser observado sempre que for útil à devoção e expressivo de nossa diligência ou humildade. Aquilo que impede o sono de homens comuns ou são preocupações deste mundo, o ressentimento impaciente de lesões ou o aguilhão de uma consciência má. Estes mantêm outros acordados, mas Davi era acordado pelo desejo de louvar a Deus. Sua sinceridade vista em seu sigilo. Davi professava a sua fé em Deus quando não tinha testemunhas ao seu lado. À meia-noite, quando não havia risco de ostentação. Era uma alegria e um deleitar-se em Deus, ambos secretos. E quando sozinho não precisaria considerar os aplausos dos homens, mas somente ser aprovado por Deus que vê em secreto. Veja a orientação de Cristo. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus capítulo 6, versículo 6. Note também a prática do próprio Cristo. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos capítulo 1, versículo 35. Antes que o dia nascesse, ele ia a um lugar deserto para orar. A hora e o lugar sugeriam sigilo. A grande reverência a ser usada na adoração em secreto. Davi não apenas eleva seu espírito para louvar a Deus, mas se levantava de sua cama para dobrar os joelhos a ele. Os deveres secretos deveriam ser executados com solenidade, não cambaleando. O louvor, uma ação especial de adoração, exige a adoração de corpo e de alma. Versículo 63. Companheiro sou de todos os que te temem. O último versículo disse, me levantarei no futuro, e aqui diz sou no presente. Dificilmente podemos esperar estar certos no futuro se não estivermos certos agora. Estes dois caminham juntos, o amor de Deus e o amor de seus santos. Davi piedoso, quando Jonatas morreu, fez inquirição diligente. Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? E eventualmente ele encontrou o desamparado, coxo Mefibosete. Então, se inquirirmos diligentemente, há alguém na terra a quem possa demonstrar bondade por amor a Cristo que está no céu? Encontraremos alguém a quem qualquer coisa que fizermos será aceito como feito para o próprio Cristo. Como seria bom para o mundo se os grandes potentados da terra pensassem, falassem e agissem. Companheiro sou de todos os que te temem. O amor próprio reina na maioria dos homens. Amamos o rico e desprezamos o pobre. E assim temos a fé de nosso Senhor Jesus Cristo com acepção de pessoas. Tiago capítulo 2, versículo 1. Portanto, esta universalidade deve ser considerada. Rejeite a companhia que rejeita Deus e mantenha a companhia que Deus mantém. Olhe para a sociedade dos carnais e profanos como infecciosa, mas considere pessoas sérias, de oração, como as excelentes da terra. Tais servirão para vivificá-lo quando você estiver moribundo e aquecê-lo quando frio. Faça íntimas as mais animadas pessoas de Deus e veja o amor que tem por Cristo e sua semelhança a Ele como o grande motivo de seu amor por elas, mais do que o amor delas ou semelhança a você, e dos que guardam os teus preceitos. Davi era conhecido por estar no lado piedoso. Ele sempre fez parte do partido puritano. Os homens de Belial o odiavam por isto e, sem dúvida, o desprezavam por manter tais companhias ultrapassadas. Homens e mulheres humildes que são puritanos e religiosos. Versículo 64. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. É a misericórdia que nos tira do útero, nos alimenta nos dias de nossa peregrinação, nos supre de provisões espirituais, fecha nossos olhos em paz e nos translada para um lugar de descanso seguro.
É a primeira vestimenta do suplicante, o primeiro artigo do cristão, a contemplação de Enoque, a confiança de Abraão, a carga dos cânticos proféticos, a glória de todos os apóstolos, a súplica do penitente, os êxtases do reconciliado, o hosana do cristão, a aleluia dos anjos, ordenanças, oráculos, altares, púlpitos, os portões da sepultura e os portões do céu, todos dependem da misericórdia. Ela é a estrela guia do andarilho, o resgate do cativo, o antídoto do tentado, o profeta dos viventes e o consolo eficaz dos mortos. Não haveria um santo regenerado na terra, nem um santo glorificado no céu, se não fosse pela misericórdia. Exposição dos versículos 65 a 72. Nesta nona sessão, todos os versículos começam com a letra Tet. Eles são a testemunha da experiência, testificando a bondade de Deus, a graciosidade de seu dispensar e a preciosidade de sua palavra. O salmista proclama especialmente os excelentes usos da diversidade e a bondade de Deus em afligi-lo. O versículo 65 é o texto de toda a oitava. Versículo 65. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. É algo que Deus fez por completo a seres tão insignificantes e não merecedores como nós. E é muito maior o fato de que Ele fez bem a nós. E fez tão bem, tão maravilhosamente bem. Aqui está a diferença entre fé e uma consciência acusadora. A consciência acusadora tem medo de pedir mais, pois abusou das primeiras misericórdias. Mas a fé, garantindo-nos que todos os benefícios de Deus são símbolos de seu amor concedido a nós segundo sua palavra, é ousada em pedir mais. O falecido reverendo J. Brown de Haddington, da Escócia, disse: sem dúvida encontrei tribulações como outros encontraram. Contudo, tão gentil Deus tem sido comigo que penso, caso Ele me concedesse tantos anos na terra quanto já vivi, eu não desejaria mudar uma circunstância sequer em meu destino, exceto por desejar que eu tivesse menos pecado. Poderá ser escrito em meu caixão: aqui jaz um dos protegidos da providência, que cedo carecia de pai e mãe, e contudo nunca sentiu a falta deles. Versículo 66. Ensina-me bom juízo e conhecimento. O bom juízo é a forma de bondade que o homem piedoso mais precisa e mais deseja, e é uma das quais o Senhor está mais pronto a conceder. Um contemplar de nossos erros e uma compreensão de nossa ignorância deveria nos tornar ensináveis. Somente o Espírito Santo pode nos encher de luz e colocar o entendimento no equilíbrio adequado. Que ansiemos ardentemente por seus ensinos, pois são extremamente desejáveis. Que não sejamos mais meras crianças em conhecimento e entendimento, pois creio em teus mandamentos. Certamente há uma fé nos mandamentos assim como nas promessas. Devemos crer que Deus é seu autor e que eles são as expressões de sua vontade dominante e legislativa, que estamos sujeitos a obedecer. A fé deve discernir a soberania e a bondade do Criador da lei e crer que os seus mandamentos são santos, justos e bons. Deve também nos ensinar que Deus ama aqueles que guardam a sua lei, se ira com aqueles que a violam e que Ele garantirá que sua lei seja vingada no último grande dia. Versículo 67. Antes de ser afligido andava errado. Por que uma pequena comodidade provoca em nós tanto mal? Não conseguimos nunca descansar sem que enferrujemos, nunca ser cheios sem engordar, nunca elevar-nos a um mundo sem cair em outro. Que criaturas fracas somos, sendo incapazes de suportar um pequeno prazer. Que corações medíocres são esses que transformam a abundância da bondade de Deus em ocasião para o pecado. Não que Ele tenha deliberadamente, perversamente, maliciosamente e pelo desdém abandonado seu Deus. Isto Ele nega, Salmo 18, versículo 21. Mas pela fraqueza da carne, a prevalência da corrupção, a força da tentação e muito por meio do descuido, desatenção e estrutura negligente de espírito, ele saiu do caminho certo e vagueou antes que estivesse bem consciente.
A palavra é usada para erros por ignorância. Levítico 5, versículo 18. Isto foi em seu tempo de prosperidade, quando ainda que não agisse como Jesurum, engordando e chutando, abandonando e considerando levianamente a rocha de sua salvação, ou caindo em tentações e luxúrias ofensivas e errante da fé, sendo transpassado por muitos pesares, poderia eventualmente se tornar desatento com os deveres da religião e negligenciá-los, o que é um caso comum. A prosperidade é um teste de caráter mais refinado e severo do que a adversidade, como uma hora do sol de verão produz maior deterioração do que o mais longo dia de inverno. Como os homens aparam as penas das aves, que começam a voar muito alto ou distante demais, da mesma forma Deus diminui nossas riquezas, etc., para que não passemos de nossos limites e nos gloriemos demais de tais dádivas. Há multidões a quem Deus afligiu com cegueira natural para que ganhassem visão espiritual. E os que, sob enfermidades do corpo e doenças de diversas ordens, consumiram e desperdiçaram esta vida terrena. Agora, de bom grado, em lugar de tudo isto, se apropriam da glória, da honra e da imortalidade. Pela aflição, Deus separa o pecado que ele odeia da alma que ele ama. Versículo 68. Tu és bom e fazes o bem. Toda a glória que podemos dar a Deus é para refletir sua própria glória sobre Ele mesmo. Não há como declararmos mais sobre o que é bom em Deus do que o próprio Deus é e faz. Cremos em sua bondade e assim o honramos por nossa fé. Admiramos essa bondade e assim o glorificamos por nosso amor. Declaramos essa bondade e assim o magnificamos por nosso testemunho. Versículo 69. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Eles primeiro zombaram dele, 51. Então o despojaram, 61. E agora o difamaram. Para ferir seu caráter, eles recorreram à falsidade, pois não conseguiriam encontrar nada contra ele se falassem a verdade. Eles forjaram mentiras como um ferreiro bate em uma arma de ferro, ou falsificaram a verdade como homens forjam uma moeda falsa. A calúnia é uma arma barata e prática se o objeto é a destruição de uma reputação graciosa. E quando muitos orgulhosos inventam, exageram e espalham uma falsidade maliciosa, eles geralmente são bem-sucedidos em ferir suas vítimas e não será falha delas, se não o matarem abertamente. O veneno que fica sob a língua de um mentiroso. Muitas vidas felizes foram amargadas por ele, e muitas boas reputações foram envenenadas como se pela droga mais letal. É doloroso ao último grau ouvir homens inescrupulosos martelando na bigorna do diabo, forjando uma nova calúnia. O único auxílio contra isto é a doce promessa. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Vatablos traduz da seguinte forma: consinarunt mendacia, e desta forma tremelius. Eles adornaram mentiras. Como Satanás pode se transformar em um anjo de luz, assim ele adorna suas mentiras sob a verdade para que seja mais plausível para os homens. E de fato, esta não é uma pequena tentação, quando as mentiras criadas contra os piedosos são adornadas com sombras de verdade, e homens perversos cobrem suas operações iníquas com aparências de justiça. Portanto, os piedosos não são apenas injustamente perseguidos, mas os simples são levados a crer que isto lhes é justamente merecido. Neste caso, os piedosos devem manter-se pelo testemunho de uma boa consciência. A metáfora pode ser como os gregos costurando ou remendando, ou pode vir de manchar uma parede para esconder o verdadeiro conteúdo. O salmista permanece fiel a Deus, apesar das falsidades com que o orgulhoso a mancha e esconde sua verdadeira fidelidade. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Caso tentemos responder a mentiras com nossas palavras, podemos ser espancados na batalha. Mas uma vida santa é uma refutação incontestável de todas as calúnias. Versículo 70.
Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo. Um coração engordurado é algo terrível. É uma gordura que faz o homem fátuo, uma degeneração pela gordura do coração que leva à debilidade e à morte. A gordura em tais homens está lhes arrancando a vida. Dryden escreveu: ó almas, em quem não se vê fogo celestial, mentes gordas sempre rastejando pelo chão. A palavra tagash não ocorre em nenhum outro lugar nas Escrituras, mas para os caldeus, tugesh significa engordar, tornar gordo, também emburrecer, tornar estúpido e tolo, porque os corpulentos muitas vezes são assim. Por esta razão, os orgulhosos que são mencionados no versículo anterior são descritos por sua firme determinação em praticar o mal, porque são quase insensíveis. Como é visto em porcos que, pungidos lentamente em sua pele com um punhal, nada sentem enquanto o punhal passa pela gordura até que atinja a carne. Assim, o orgulhoso, cuja grande prosperidade é em outro lugar comparada à gordura, tem o coração totalmente insuscetível, que é insensível às severas repreensões da palavra divina. Como um estômago cheio, abomina a carne e não consegue digeri-la. Assim, os homens perversos odeiam a palavra, não lhes desce a garganta, não gratifica suas luxúrias. O salmista não está contrastando aqueles que levam uma vida bruta, autoindulgente, perniciosa, pela qual corpo e mente são incapacitados para seus usos adequados, com aqueles que podem correr no caminho dos mandamentos de Deus, deleitar-se em fazer sua vontade e meditar em seus preceitos. A preguiça, a obesidade e a estupidez versus atividade, músculos firmes e vigor mental, corpo versus mente. O homem tornando-se como um animal versus o homem que preserva a imagem de Deus. Mas eu me comprazo na tua lei. Quando a lei se torna deleite, a obediência é uma satisfação. A santidade no coração faz a alma comer a gordura da terra. Ter a lei como nosso deleite gerará em nosso coração o exato oposto dos efeitos do orgulho. Mortalidade, sensualidade e obstinação serão curadas e nos tornaremos ensináveis, sensíveis e espirituais. Como devemos ser cuidadosos com um viver sob a influência da lei divina, de modo que não caiamos sob a lei do pecado e da morte. Versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. O nosso pior é melhor para nós do que o melhor do pecador. Shagai Spurgeon. Sou restaurado por minha enfermidade, enriquecido por minha pobreza e fortalecido por minha fraqueza. Então, com o desejo de São Bernardo, irascares me domine, ó Senhor, ire-se comigo. Que tolos somos nós ao fecharmos a cara às nossas aflições. Estas, por mais hostis que sejam, são nossas melhores amigas. De fato, não são para nosso prazer, são para nosso benefício. Seu resultado as faz dignas de boas-vindas. Por que nos importaríamos com a amargura de uma poção, se esta trouxer saúde? Raro, de fato, é ver um homem sair de um leito de fraqueza ou de qualquer outra fornalha de aflição mais semelhante a anjos em pureza, mais semelhante a Cristo que era santo, inócuo, imaculado e separado de pecadores, mais semelhante ao próprio Deus, sendo mais exatamente justo em todos os seus caminhos e mais exemplarmente santo em todos os modos de conversa. Como as águas são mais puras quando estão em movimento, assim os santos são geralmente mais santos quando enfrentam aflição. É bem sabido que pela maior das aflições, o Senhor selou a mais doce instrução. O ouro mais puro é o mais maleável. A melhor lâmina é a que se curva bem sem manter a forma tortuosa. No interessantíssimo livro da senhorita A.J. Whately sobre a vida de seu pai, o celebrado bispo de Dublin, é registrado um fato, contado por Dr. Whately, com relação à introdução da árvore Larix na Inglaterra. Quando as plantas foram compradas, o jardineiro, ouvindo que vieram do sul da Europa e considerando óbvio o fato de que exigiam calor, esquecendo-se de que cresciam em temperaturas muito baixas, as colocou em uma estufa.
Dia a dia, elas definhavam até que o jardineiro, em desgosto, as jogou em um monte de dejetos do lado de fora. Ali, elas começaram a reviver e florescer, e finalmente se tornaram árvores. Elas precisavam do frio. O grande lavrador geralmente salva suas plantas ao jogá-las no frio. As geadas cortantes da tributação são muitas vezes necessárias se as lárix de Deus precisarem crescer, para que aprendesse os teus decretos. Ser banhado pela prosperidade não é bom para o orgulhoso, mas aprender a verdade pela adversidade é algo bom para o humilde. Muito pouco é aprendido sem aflição. Caso desejemos ser eruditos, devemos ser sofredores. Os mandamentos de Deus são melhor lidos por olhos molhados com lágrimas. A esposa de Martinho Lutero disse: "Eu nunca saberia o que certas coisas significam em certos salmos, tais queixas e tais obras do Espírito. Eu nunca teria compreendido a prática dos deveres cristãos se Deus não tivesse me colocado sob aflição." É grande verdade que o cajado de Deus é como a régua do professor para a criança, apontando a letra para que ele tenha melhor percepção dela. Assim, Deus nos direciona a muitas boas lições que nunca teríamos aprendido de outra forma. Joe T. Spencer. O cristão tem motivo para agradecer a Deus pelas coisas que não se acomodaram segundo seus desejos. Quando a bruma de lágrimas estava em seus olhos, ele olhou para a palavra de Deus e enxergou coisas magnificentes. Quando Jonas saiu das profundezas do oceano, ele demonstrou ter aprendido os estatutos de Deus. Não se poderia descer a tal profundeza para obter tal conhecimento como o que ele obteve. Nada agora poderia impedi-lo de ir a Nínive. É exatamente como se ele tivesse trazido das profundezas um exército de 12 legiões das tropas mais formidáveis. A palavra de Deus, capturada pela fé, foi tudo isto para ele e ainda mais. Ele ainda, contudo, precisou de aflição adicional, pois havia alguns estatutos não aprendidos. Algumas cabaças estavam murchas. Ele desceria a um vale mais profundo de humilhação. Até mesmo a aflição mais profunda talvez não nos ensine tudo, erro que algumas vezes cometemos. Mas por que deveríamos compelir Deus a fazer uso de medidas severas conosco? Por que não nos sentarmos aos pés de Jesus e aprender sossegadamente o que precisamos aprender? Versículo 72. Para mim vale mais a lei que procede de tua boca. Os mesmos lábios que declararam nossa existência, declararam a lei pela qual devemos governar essa existência. As Escrituras são a biblioteca do Espírito Santo. As Escrituras contêm em si a balança, as coisas em que devemos crer, e a agenda, as coisas que devemos praticar. As Escrituras são a bússola pela qual o leme de nossa vontade deve ser direcionado, são o campo onde Cristo, a pérola de grande valor, é escondido. As Escrituras são tanto geradoras quanto alimentadoras da graça. Como o convertido nasce, senão pela palavra da verdade? Tiago 1, versículo 18. Como ele cresce, senão pelo genuíno leite espiritual? 1 Pedro 2, versículo 2. Um avarento cobiçoso não poderia ter tanto deleite em seus sacos de dinheiro, nem um jovem herdeiro em uma grande herança, como Davi teve na palavra de Deus. A palavra de Deus deve estar mais próxima de nós do que os nossos amigos, ser-nos mais cara do que nossa vida, mais doce para nós do que a nossa liberdade e mais agradável a nós do que todos os confortos terrenos. Enquanto lia uma parte do Salmo 119 à senhorita Westbrook, agora falecida, disse: "Pare, Senhor. Eu nunca disse muito ao Senhor antes, nunca pude, mas agora eu posso dizer: a palavra de tua boca é mais preciosa para mim do que milhares de ouro e prata. O que ouro e a prata podem fazer por mim agora?
Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Tivesse um homem pobre dito isto, os poucos sagazes do mundo teriam sugerido que suas uvas eram amargas e que homens que não têm riquezas são os primeiros a desprezá-las. Mas este é o veredito de um homem que possuía seus milhares e poderia julgar por experiência própria o valor do dinheiro e o valor da verdade. Veja como esta porção do Salmo é temperada com bondade. As dispensações de Deus são boas, 65. O santo julgamento é bom, 66. A aflição é boa, 67. Deus é bom, 68. E aqui a lei não somente é boa, mas melhor do que o melhor tesouro. Senhor, faz-nos bons por meio de tua boa palavra. Vocês que são eruditos, lembrem-se de Cranmer Ridley. O primeiro decorou todo o Novo Testamento em sua jornada a Roma. O segundo, nas caminhadas de Pembroke em Cambridge. Lembre-se do que é dito sobre Thomas à Kempis. Ele não encontrava descanso em lugar algum, nem em ângulo com libelo, senão em um canto com este livro em sua mão. E o que é dito de Beza? Quando ele passou dos 80 anos, ainda podia declamar perfeitamente qualquer capítulo em grego das epístolas de Paulo. Deixe que todos os homens considerem esse discurso hiperbólico de Lutero, em que afirmava que não viveria no paraíso sem a palavra e que com ela ele bem viveria no inferno. Exposição dos versículos 73 a 80. O tema aqui parece ser a experiência pessoal e sua influência cativante em outros. O profeta está em profundo sofrimento, mas espera ser liberto e então bendiz. Versículos 73 a 80. O relato tradicional desta sessão, como dado pelos teólogos medievais, é que esta é a oração de um homem para ser restaurado ao seu estado de inocência original e sabedoria, ao ser conformado à imagem de Cristo. E isto é conciliatório com o significado óbvio, que é, em parte, uma petição por graça divina e, em parte, uma afirmação de que o exemplo de piedade e resignação durante a tribulação é cativante o suficiente para atrair o coração dos homens a Deus, uma verdade estabelecida imediatamente pela paixão e pela vida de todos os santos que tentaram segui-la. Versículo 73. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Um homem que não tem mente é um idiota, a simples caricatura de um homem, e a mente sem a graça é perversa, a triste perversão da mente. Tolos têm capacidade para pecar, mas somente aqueles que são ensinados por Deus podem ser santos. A verdade é a seguinte: somente Deus pode iluminar nossa consciência sensatamente. Oremos, portanto, para que Ele o faça. Todo o nosso estudar, ouvir, ler e outorgar não serão capazes de fazê-lo. É somente o poder daquele que nos criou que poderá executar esta tarefa. Aquele que criou nossa consciência, somente Ele pode conceder a ela esta luz celestial do verdadeiro conhecimento e entendimento correto. Desta forma, busquemo-lo sinceramente para que Ele assim o faça. Versículo 74. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Um homem esperançoso é um enviado de Deus quando as coisas estão declinando ou em perigo. Há cristãos professos cuja presença espalha a tristeza, e os piedosos silenciosamente se afastam de sua companhia. Que este nunca seja o nosso caso. Versículo 75. Bem sei, Senhor, que os teus juízos são justos. Aquele que deseja aprender mais deve ser grato pelo que já sabe. Davi, o que você sabe? Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Por mais entusiasta que eu seja de outras especulações, eu preferiria, e muito, possuir o conhecimento deste homem neste texto do que ter a mais profunda familiaridade com todo o círculo das ciências, como é orgulhosamente chamado, pois no credo do salmista não havia acaso. Deus ordenava tudo o que o assolava, e assim Davi amava pensar, e que com fidelidade me afligiste.
A aflição e a tribulação não são somente consistentes com o amor de Deus prometido na aliança da graça, mas são partes e ramos da ministração da nova aliança. Deus não é apenas fiel, não obstante aflições, mas fiel em enviá-las. Há uma diferença entre estes dois. Um é como uma exceção à regra e o outro faz parte da regra. Deus não pode ser fiel sem executar todas as coisas que tratam de nosso bem-estar aprazível e eterno. Contudo, Senhor, no lugar mais caro à memória, encapsulo as tristes estações ao olhar para o alto, vi tua face em amável austeridade revestida. Eu não perderia um suspiro ou lágrima, construção de coração, fronte latejante. Tão doce foi o severo castigo, e doce é agora sua lembrança. Sim, que as aromáticas cicatrizes permaneçam, símbolos do amor em lembrança a ti, sombras tênues do lado perfurado pela lança e da cabeça circundada de espinhos. E assim tua terna força ainda será, quando eu se desviasse ou vagueasse, moldando a verdade à vontade nefasta ao longo de teu caminho estreito. Versículo 76. Venha, pois, a tua bondade consolar-me. No versículo anterior, ele reconheceu que o Senhor o havia afligido. Agora, nisto ele orou ao Senhor para que o consolasse. É insólito que um homem busque consolo na mesma mão que o golpeia. É a obra da fé. A natureza nunca nos ensinará a agir desta forma. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Versículo 77. Sobre mim venham as tuas ternas misericórdias para que eu viva. Note, novamente, a feliz combinação de palavras de nossa tradução. Houve em algum momento um som mais doce que este. Ternas misericórdias. Ele que foi penosamente afligido e, contudo, socorreu ternamente, é o único homem que conhece o significado de tal linguagem seleta. Infelizmente, muitos buscam a primeira misericórdia da remissão e a segunda misericórdia da consolação na tribulação. Ambas são completamente alheias à terceira misericórdia, a de viver bem. O pecado é o grande obstáculo da misericórdia. Nós levantamos as brumas e nuvens que interceptam a luz do semblante de Deus. Erigimos a parede divisória que nos separa de Deus. Contudo, a misericórdia encontra o caminho. Um homem que tinha lido sobre o mel ou ouvido sobre o mel pode idealizar sua doçura por estimativa ou imaginação, mas um homem que provou o mel conhece verdadeiramente sua doçura. Logo, em ler e ouvir sobre a graça e a misericórdia de Deus em Cristo, podemos inferir que seja algo doce, mas aquele que teve prova empírica dos doces efeitos e frutos delas em seu coração, percebe que tudo de que se fala sobre o perdão de Deus e o consolo de pecadores pode ser verificado em si mesmo. Pois na tua lei está o meu prazer, ó bendita fé. Não é mesquinho aquele cristão que se deleita na lei, até mesmo quando seus preceitos infringidos o façam sofrer. Deleitar-se na palavra, quando ela nos repreende, é prova de que estamos nos beneficiando dela. Certamente esta é uma súplica que terá êxito com Deus, independentemente de quão amargos possam ser nossos pesares. Se nós ainda permanecermos nos deleitando na lei do Senhor, Ele não pode nos deixar morrer. Ele necessariamente terá que lançar um olhar afetuoso sobre nós e consolar nosso coração. E assim Ele fará. Um filho de Deus, ainda que não possa servir ao Senhor perfeitamente, serve-o voluntariamente. Sua vontade está na lei do Senhor. Ele não é um soldado pressionado, mas sim um voluntário. Nos batimentos deste pulso, podemos julgar se há ou não vida espiritual em nós. Davi professa que a lei de Deus era seu prazer. Ele tinha sua coroa em que poderia se deleitar. Tinha sua música em que poderia se deleitar. Mas o amor que tinha pela lei de Deus, de fato, afogou todos os outros deleites. Como a alegria da colheita excede a alegria da cega. Versículo 78.
Envergonhados sejam os soberbos. A vergonha é para os soberbos, pois ser soberbo é algo vergonhoso. A vergonha não é para o santo, pois não há nada na santidade de que se envergonhar. Isto sugere uma palavra para o perverso. Saiba que por seu ódio implacável pela verdade e pela Igreja do Senhor, você não estará atacando as orações dela feitas contra você. Estas orações imprecatórias dos santos, quando direcionadas ao alvo correto e devidamente lançadas, são elementos assassinos e golpeiam de modo letal aquilo que contemplam. Não fará Deus justiça a seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Lucas 18, versículos 7 e 8. Elas não são palavras vazias como as imprecações dos perversos que são lançadas ao ar e ali desaparecem com seu alento, mas são recebidas no céu e serão enviadas de volta com trovão e relâmpago sobre as cacholas dos perversos. A oração de Davi desvendou a política cavilosa de Aitofel e virou o laço que este colocara contra o rei. As orações dos santos devem ser mais temidas, como certa vez uma grande pessoa disse e sentiu, do que um exército de 20.000 homens no campo. O jejum de Ester acelerou a ruína de Ramã, e Ezequias contra Senaqueribe levou seu enorme exército para o matadouro e teve a ajuda de um anjo do céu que os executou em uma noite. Meditarei nos teus preceitos. O verbo asiak, na segunda afirmação do versículo, pode ser traduzido: falarei de assim como, meditarei em, sugerindo que quando obtivesse a vitória, ele proclamaria a bondade de Deus que ele tinha vivenciado. Falar dos estatutos de Deus é equivalente a declarar, a partir da lei, o quão fielmente ele guarda os seus santos, quão seguramente ele os liberta e o quão justamente ele vinga as injustiças que lhes assolam. Versículos 79. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Davi tem duas descrições para os santos. Eles temem a Deus e conhecem a Deus. Eles possuem devoção e instrução, e têm tanto o espírito quanto a ciência da verdadeira religião. Nós não nos importamos com ignorâncias devotas ou icebergs espirituais. O temor e o conhecimento de fato constituem um homem piedoso. O conhecimento sem o temor exala presunção, e o temor sem conhecimento exala superstição. E o zelo cego, como um cavalo cego, pode ser cheio de coragem, mas é sempre e continuamente trôpego. O conhecimento deve direcionar o temor, e o temor deve moderar o conhecimento. Essa é uma composição e mistura agradável. Versículo 80. Seja o meu coração irrepreensível. Fiel Salvador, conheces nossa trajetória. Débeis são os corações que aos teus pés lançamos, pecaminosos e traiçoeiros. Mas para a tua glória, cura-os e purifica-os do pecado e do engano. Corações falsos e parciais, acatamos o alerta. Somente o pleno pode ser perfeitamente verdadeiro. Tragam a oferta plena, modesta considerada com desdém. O coração apenas é verdadeiro, se for íntegro também. Corações divididos, Salvador, serão esses negados ao entregarem a ti uma parte quando nos deste tudo. Bênçãos transbordantes e promessas a ouro regadas, prometes, sem jamais reter ou revogar. Francis Ridley Havergal, envergonhado. Era um aforismo de Pitágoras. Reverencie-se, não tenha vergonha de si mesmo. Deus tem um espião e um representante em nosso interior e leva em conta nossa conformidade e inconformidade à sua vontade. E após o pecado ter sido cometido, açoita a alma com a compreensão de sua culpa e insensatez, como o corpo é açoitado pelas pisaduras. Exposição dos versículos 81 a 88. Esta porção deste gigantesco salmo vê o salmista in extremis. Seus inimigos o levaram à condição mais baixa de angústia e depressão. Contudo, ele é fiel à lei e confia em seu Deus. Esta oitava é a meia-noite do salmo, e de fato é escura e tenebrosa. As estrelas, contudo, brilham, e o último versículo faz a promessa da alvorada.
Versículo 81. Desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação. Porém espero. Creia quando sob uma nuvem e espere por ele quando não houver luz do luar ou das estrelas. Deixe a fé viver e respirar, e lance mão da salvação de Deus garantida quando nuvens e escuridão estiverem cercando você e a perspectiva de apodrecer na prisão estiver diante de você. Ó firme palavra de fé, eis que me matará, contudo defenderei o meu procedimento. Ó doce epitáfio, escrito na lápide de um cristão que se foi a saber, morri com esperança e meu pó e cinzas creem na vida. Apegue-se a Cristo na escuridão, certamente vocês verão a salvação de Deus. Versículo 82. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverás de consolar? Ler a palavra, até que os olhos não consigam mais enxergar, é algo pequeno se comparado com a espera pelo cumprimento da promessa, até que os olhos interiores da expectativa comecem a ofuscar-se com a esperança protelada. Não podemos estabelecer tempos para Deus, pois isto é limitar o Santo de Israel. Contudo, podemos instar nosso caso com importunidade e indagar fervorosamente o motivo do atraso da promessa. Versículo 83. Contudo, não me esqueço dos teus decretos. A graça é um poder vivo que sobrevive àquilo que sufoca todas as outras formas de existência. O fogo não pode consumi-la e a fumaça não pode sufocá-la. Um homem pode ser reduzido a pele e ossos e ter todo o seu consolo sugado, e contudo, ele ainda pode manter firmemente sua integridade e glorificar o seu Deus. Versículo 85. Que não andam consoante a tua lei. Não podiam andar consoante a lei de Deus, enquanto agiam da forma como agiam. Talvez ele se refira ao ato mais do que aos homens. Para mim abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei, que são contra a sua lei, e eles aparentemente agem assim, justamente por ser contra a palavra do Senhor, deleitando-se na perversidade como fazem. Tais homens parecem absorver o espírito abominável que Milton atribui ao arcanjo caído. Mal sejas tu o meu bem. Os perversos me contaram fábulas, mas não conforme a sua lei, como na Septuaginta. A razão especial por que ele deseja ser livre da companhia dos perversos é porque eles sempre tentam o piedoso, relatando os prazeres do mundo, que não passam de fábulas, prazeres imundos, fugazes, mais enganosos do que reais, nada semelhantes ao grandioso e sólido prazer que, Senhor, versículo 87, quase deram cabo de mim na terra. Seus inimigos quase o destruíram, pois o fizeram fracassar por completo. Tê-lo-iam engolido se pudessem, ou o queimado vivo. Qualquer coisa que lhes permitisse acabar por completo com o bom homem. Os leões estão acorrentados, não mais podem rugir além do que Deus permitir. Caso tenhamos a resolução de morrer antes que abandonemos o Senhor, podemos confiar que não morreremos, mas viveremos para ver a derrota daqueles que nos odeiam. Exposição dos versículos 89 a 96. Versículo 89. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A palavra de Jeová não é instável ou incerta, é estabelecida, determinada, fixa, certa, imóvel. Os ensinos do homem mudam tão frequentemente que nunca há um momento em que se estabelecem, mas a palavra do Senhor é desde a antiguidade a mesma e permanecerá imutável eternamente. Alguns homens não encontram tanta felicidade em algo como quando estão perturbando tudo e todos, mas a mente de Deus não está com eles. Nós chegamos ao centro do Salmo e o segmento de conexão é propositadamente rompido. Fica inferido que Deus é eterno e assim sua palavra, e que tem uma representação adequada no céu e na terra. Também se conclui que como sua palavra permanece firme no céu, assim sua fidelidade na terra, onde as aflições dos piedosos parecem contradizê-la. Mesmo quando a paciência abandonou Jó, contudo a fé não o abandonou. Ainda que Deus exclua todas as outras graças e consolos além de minha alma,
Contudo, ele não matará minha fé, ele diz. Se ele separar a minha alma de meu corpo, não separará a fé de minha alma. E, portanto, o justo vive pela fé, e não por outras graças, porque quando tudo se vai, a fé permanece, e a fé permanece porque a promessa permanece. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Versículo 90. Fundaste a terra e ela permanece. Quando vemos o mundo mantendo seu lugar e todas as suas leis permanecendo as mesmas, temos nisto a certeza de que o Senhor será fiel à sua aliança e não permitirá que a fé do seu povo seja envergonhada. Se a terra permanece, a criação espiritual permanecerá. Se a palavra de Deus é suficiente para estabelecer o mundo, certamente é suficiente para o estabelecimento do cristão individual. Versículo 91. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. O homem pode destruir uma planta, mas ele é impotente para forçá-la a desobedecer às leis que lhe são dadas pelo seu Criador em comum. Muitos podem obstruir forçosamente o caminho de um ramo em crescimento, mas ele silenciosamente desvia e move-se paciente e inevitavelmente em seu caminho designado. Algumas das flores mais belas no mundo e até mesmo estranhas. Algumas das plantas mais suculentas que conhecemos adornam as secas e desoladas areias do Cabo da Boa Esperança e não florescerão em nenhum outro lugar. Se você torcer o galho de uma árvore de modo que a face inferior de suas folhas fique voltadas para o céu, em pouquíssimo tempo todas essas folhas se virarão para baixo, assumindo sua posição designada. O homem voluntarioso ousa desafiar o seu Criador e desonrar os seus comandos sábios e misericordiosos, diferentemente de toda a natureza ao redor. Bem, de fato, é por nossa causa que todas as outras obras do Senhor não erram segundo o padrão de nossa rebelião. Plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, com todas as suas provisões correspondentes. Não cessaram aos preceitos impostos sobre a vegetação quando chamada à existência no terceiro dia da criação. Ainda há a submissão implícita e a planta mais terna preferirá morrer a transgredir. Que terrível contraste com isto é a conduta do homem. A obra mais nobre de Deus, dotado de razão e alma eterna. Contudo, tão frequentemente arruína sua saúde, desperdiça e destrói seu poder mental, corrompe seu espírito imortal e, em uma palavra, esforçando-se loucamente para frustrar todo o propósito para o qual foi concebido. Porque ao teu dispor estão todas as coisas. Por essa palavra que é determinada, nós podemos ser determinados por esta voz que estabelece a terra. Podemos ser estabelecidos, e por esse comando a que todas as coisas criadas obedecem, nós podemos nos tornar servos do Senhor Deus Onipotente. Versículo 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Em nossos momentos mais obscuros, nada nos livra do desespero, senão a promessa do Senhor. Sim, em certos momentos nada se colocou entre nós e a autodestruição, exceto a fé na eterna palavra de Deus. Quando desgastados pela dor, até que o cérebro fique aturdido e a razão muito próxima da extinção, um doce texto sussurra para nós sua segurança que alegra corações, e nossa pobre mente em guerra repousa no seio de Deus. Aquilo que era nosso deleite na prosperidade tem sido a nossa luz na adversidade. Aquilo que durante o dia nos impediu de ousar, durante a noite nos livrou de perecer. A palavra de Deus, quando é um deleite, é o antídoto do santo contra a ruína e a destruição. A palavra de Deus é a pomada para o santo adoecido, o revigorante do santo moribundo, um precioso medicamento para impedir que o povo de Deus pereça em tempo de aflição. Isto preservou Jacó, impedindo-o de afundar quando seu irmão Esaú veio furiosamente marchando para destruí-lo. Gênesis capítulo 32, versículo 12. Ele suplicou:
e disseste: certamente eu te farei bem. Logo a promessa de Deus o sustentou. Isto também preservou Josué e o capacitou a lutar corajosamente as batalhas do Senhor. Porque Deus havia dito: não te deixarei, nem te desampararei. Josué 1, versículo 5. Melanchthon conta que o Landgrave de Hesse lhe disse em Dresden que teria sido impossível para suportar as diversas misérias de um aprisionamento tão longo, senão pelo consolo das Escrituras em seu coração. A pobre viúva havia recebido sua esmola diária e agora ia à mercearia para gastá-la da melhor maneira. Ela tinha apenas algumas poucas peças de cobre em suas mãos ressequidas e gastou cuidadosamente seu pequeno capital, uma pechincha neste e em outro item básico, esgotando tudo o que tinha. Ela finalmente chegou ao último centavo e, com expressão única de contentamento heróico e resignação jubilosa em seu rosto enrugado, disse: agora devo comprar óleo com isto, para que possa ler minha Bíblia durante estas longas e escuras noites, pois é meu único consolo agora, quando todos os outros consolos se foram. Posso chamar este versículo de perfume contra a praga, o unguento do homem adoecido, a consolação do homem afligido e um bendito triunfo em todas as tribulações e contra todas elas. Versículo 94. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Se temos tanto amor a ponto de nos oferecermos a Deus para nos tornarmos dele, muito mais o amor de Deus o fará ser nosso. Pois Deus ama primeiro, ama mais e com mais garantia. Se o meu coração eleva-se a Deus, muito mais o coração de Deus em direção a mim, porque o amor encontra-se na fonte. Versículo 95. Os ímpios me espreitam para destruir-me. A preservação de Daniel na cova dos leões foi um grande milagre. Mas não é menor a maravilhosa obra de Deus o fato de que os piedosos que estão no rebanho de Cristo sejam diariamente preservados em meio a os perversos, que não passam de lobos devoradores, sedentos pelo sangue dos santos de Deus, com propósito cruel em seu coração, que desejam executar, destruí-los por completo. Versículo 96. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite. Bom seria se alguns que professam ser perfeitos pudessem ver pelo menos o início da perfeição. Pois tememos que eles não tenham sequer começado corretamente ou não falariam com orgulho tão excessivo. Não seria o início da perfeição o lamentar sua imperfeição? Um homem, com seus olhos físicos, pode contemplar um fim para muitas perfeições mundanas, para muitos legados legítimos, grandes belezas, porções consideráveis, famílias esperançosas. Mas um homem, com os olhos de sua alma ou pela fé, pode ver um fim para todas as perfeições terrenas. Ele pode ver o mundo em uma chama e toda a sua pompa e orgulho, glória, galanteio, coroas, cetros, riquezas e tesouros transformados em cinzas. Ele poderá ver os céus passando como um pergaminho que se desenrola, os elementos derretendo-se com fervente calor, e a terra com tudo o que nela há, sendo consumida, e todas as suas perfeições para as quais os homens entregam tanto amor desaparecer em fumaça, transformando-se em nada. Mas o teu mandamento é ilimitado. Leve em conta a lei que é seu alvo. Ela é ilimitada e, contudo, não é facilmente acertada, porque você deve ter como objetivo acertá-la em todos os deveres dela, com uma performance de igual amplitude. Caso contrário, não a acertará de modo algum. Exposição dos versículos 97 a 104. Versículo 97. Quanto amo a tua lei! Nós a amamos por sua santidade e porque ansiamos ser santos. Nós a amamos por sua sabedoria e a estudamos para sermos sábios. Nós a amamos por sua perfeição e ansiamos ser perfeitos. Aqueles que conhecem o poder do Evangelho percebem um encanto infinito na lei, conforme a veem cumprida e incorporada em Cristo Jesus.
Ele não fala de seu conhecimento, sua leitura, do que ouve, do que fala ou da prática externa da lei, mas do amor à lei. Isto é mais do que todos os anteriores. Todos eles podem existir sem que o amor exista, mas existindo o amor, não poderá haver falta de nenhum destes. O próprio Cristo amava a palavra de Deus mais do que amava qualquer riqueza, pois ele, pelo cumprimento da palavra, não se submeteu às necessidades como a das raposas que tinham seus covis, as aves do céu, ninhos. Mas ele não tinha onde reclinar a cabeça, e ainda que fosse o herdeiro de todas as coisas, ainda assim ele foi ministrado por certas mulheres. Ele amava a palavra de Deus mais do que amava sua mãe, irmãos e irmãs. Sim, Cristo amava mais a palavra de Deus do que amava sua vida, pois não a entregou para cumprir a palavra de Deus, sendo que o próprio Cristo Jesus amou a palavra mais do que todas as outras coisas. Sim, mais do que sua vida, que era mais do que a vida de todos os anjos. Não havia grande razão para Davi amá-la de forma semelhante? Não tinha Davi tanta necessidade dela quanto Cristo? Fosse eu desfrutar do que foi concedido a Ezequias e ter 15 anos acrescidos à minha vida, seria muito mais frequente em apresentar-me ao trono da graça. Fosse renovar meus estudos, eu abandonaria aquelas bagatelas brilhantes, os historiadores, os oradores, os poetas da antiguidade, e devotaria minha atenção às escrituras da verdade. Sentar-me-ia com muito mais assiduidade aos pés do Divino Mestre e não desejaria conhecer nada exceto Jesus Cristo e este crucificado. Esta sabedoria, cujos frutos são paz na vida, consolação na morte e salvação eterna após a morte. Isto eu investigaria, isto eu buscaria, isto eu exploraria pelos espaçosos e agradáveis campos do Antigo e do Novo Testamento. Quem quer que ame a salvação, amará esta palavra, amará lê-la, amará ouvi-la. E aqueles que não a leem nem ouvem, sobre eles Cristo disse claramente que não são de Deus. É a minha meditação. As Santas Escrituras não é um livro para os preguiçosos. Não é um livro que possa ser interpretado sem o Espírito Santo, por quem elas foram concebidas e em separado dele ou por aqueles que o negam. Antes, são um campo sobre cuja superfície, se algumas vezes colhemos maná, facilmente e sem trabalho, dado, por assim dizer, livremente às nossas mãos. Contudo, nele também, muitas porções devem ser cultivadas com dores e labor antes que produzam alimento para o proveito do homem. Este pão da vida também deve ser comido no saudável suor de nossa testa. Versículo 98. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Um homem completamente íntegro, desprovido de toda política, é um terrível enigma para os diplomatas. Eles suspeitam que ele haja com sutil duplicidade que não conseguem interpretar. Enquanto ele, indiferente às suas suspeitas, permanece no teor equânime de seu caminho e desconcerta todas as suas artes. Sim, a honestidade é a melhor política. Aquele que é ensinado por Deus tem sabedoria prática que a malícia não consegue fornecer ao astuto. Ainda que inofensivo como uma pomba, ele também exibe mais do que a sabedoria de uma serpente, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Como um soldado na batalha jamais deve colocar de lado seu escudo, assim nós jamais devemos tirar a palavra de Deus de nossas mentes. Ela deve sempre estar conosco. Um bom homem, aonde quer que for, carrega sua Bíblia consigo, se não em suas mãos, em sua cabeça e em seu coração. Versículo 99. Compreendo mais do que todos os meus mestres. Até mesmo onde o pregador é piedoso, ele mesmo participante dessa graça, da qual é embaixador a outros, ocorre frequentemente que maior medida de luz e graça é comunicada por seu ministério a outro homem, do que é dada a ele próprio. Como Agostinho, primeiramente iluminado e convertido por Ambrósio, superou largamente, tanto em conhecimento e graça espiritual, aquele que o ensinou.
E nisto, Deus mostra maravilhosamente sua glória, e sendo quem for o instrumento, é Ele o dispensador de luz e glória, dando mais pelo instrumento do que o próprio instrumento tinha. E isto, para um mestre piedoso, está tão distante de ser uma questão de pesar, pois antes é questão de glória. Versículo 100. Sou mais prudente porque guardo. É a observação de São Gregório sobre os dois discípulos que, enquanto Cristo conversava ao caminhar com eles, não o reconheceram, mas ao executar um ato de hospitalidade para Jesus, a saber, partir o pão com ele, os dois foram despertados, não ao ouvi-lo, mas ao executar preceitos divinos. Portanto, quem desejar compreender, que antes se apresse em fazer aquilo que ouve. Versículo 101. Desvie os pés para guardar a tua palavra. Um homem santo sabe que todo o pecado ataca a santidade de Deus, a glória de Deus, a natureza de Deus, o ser de Deus e a lei de Deus. E por essa razão seu coração levanta-se contra todos. Ele considera todos os pecados como os escribas e fariseus que acusaram Cristo, e como Judas que traiu Cristo, e como Pilatos que condenou Cristo, e como aqueles soldados que flagelaram Cristo, como as lanças que transpassaram Cristo. Consequentemente, seu coração clama por justiça sobre todos. A palavra desviar nos alerta que nascemos naturalmente com nossos pés colocados no caminho de todo o pecado e nele se apressam pelo ímpeto das paixões humanas, de modo que até mesmo os sábios e compreensivos precisam checar, recordar e refazer seus passos para que consigam guardar a palavra de Deus e não se tornem náufragos. E note ainda que o verbo no hebraico aqui traduzido como desvio tem significado ainda mais forte e denota: eu agrilhoei ou aprisionei meus pés. Por meio do que podemos aprender que não há resistência da luz que seja suficiente para impedi-los de nos desviar. Versículo 102. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Aquele que é cuidadoso para não se desviar 1 centímetro sequer não sairá da estrada. Aquele que nunca toca o cálice inebriante nunca ficará bêbado. Aquele que nunca pronuncia uma palavra fútil nunca será profano. Começando a afastar-nos um pouco que seja, jamais poderemos afirmar onde acabaremos. Versículo 103. Mais que o mel à minha boca. Quando o salmista se alimentava da palavra, a considerava doce. Mas quando dava testemunho dela, era ainda mais doce. Como será sábio de nossa parte guardar a palavra em nosso palato pela meditação e em nossa língua pela confissão? Deve ser doce a nosso paladar o pensar nela, ou não será doce em nossa boca quando dela falarmos. Versículo 104. Por isso, detesto todo o caminho de falsidade. Corações verdadeiros não são indiferentes à falsidade. Sua indignação é crescente, pois como amam a verdade, assim odeiam a mentira.